Olá, me chamo Rafael Rodrigues de Souza, estou aqui realizando a atividade compensatória 1 da disciplina Papel das Tecnologias Digitais, seus inputs e outputs no ensino atual das artes intermediáticas do curso de pós-graduação em Arte e Educação Intermediática Digital, EMAC UFG. A proposta era apresentar uma videoaula sobre os dois textos. O primeiro texto que vai ser apresentado aqui é o depoimento provocativo da professora Fernanda Cunha e professora Iolene, onde ela apresenta realmente discutindo sobre o papel dessas tecnologias digitais na atual realidade educacional e digital que nós nos encontramos. A professora Iolene pergunta para a professora Fernanda, no início do texto, a seguinte questão: o que representa a tecnologia enquanto recurso do processo de ensino-aprendizagem e como o professor educador da rede básica pode lançar mão da tecnologia em suas aulas? Questão bastante interessante, que ela responde belíssimamente, resumidamente, eu apresentarei para vocês dessa forma, que é interessante quando ela coloca a nossa autonomia como forma de controle sobre aquilo que possuímos, ou seja, nossas atitudes e escolhas determinam nossas ações, sejam por autonomia própria ou por reflexão ou por reflexo do outro em nós. Certo? Pensar nas tecnologias digitais como meios ou metodologias pedagógicas capazes de desenvolver a consciência crítica de nossos alunos realmente não é tarefa fácil, mas é o que deve ser feito. Assumir a consciência de que aquilo que consumo afetará não só a mim, mas todos que estão à minha volta. Input e output. Ela também nos traz no seu texto essa denominação do que seria cada um desses termos. Input, ou seja, aquilo que é inserido dentro de alguma coisa, no caso das tecnologias, são fotos, vídeos, documentos que são inseridos na rede, computador, na web, tudo. E output é o inverso de input. Aquilo que se transforma, aquilo que transformará determinado arquivo digital em físico, ou seja, de dentro para fora, impressão de texto, foto, transformando aquilo em físico. Bastante interessante. Ela também nos fala, professora em seu texto, discutindo com a professora Iolene, por que o professor tem se negado a adentrar no mundo das tecnologias? Ela se pergunta, não sabe se um fato pode ser pelo fato dele não conhecer o uso dessa tecnologia, não sabe manusear e acaba proibindo os alunos, principalmente na sala de aula, ou pelo fato de se negar a utilizar desses artifícios, desses recursos para enriquecer mais a sua aula, tecnofobia. No caso, dessa forma fica difícil desenvolver algo através da tecnologia em sala de aula se o próprio professor ignora isso. Outra questão que ela coloca muito é a questão das práticas educacionais, ou seja, essas políticas educacionais que deveriam oportunizar o acesso à informação, mas pelo contrário, está negando, enquanto os laboratórios de informática nas escolas estão servindo de muitas das vezes como depósitos. Então esse questionamento ela levanta muito bem também. Outra coisa é como se deve ser. Não se deve ser omissa a essa realidade à nossa volta, porque a internet ela ensina não o que é aceitável, mas sim questionável, saber exatamente que efeitos daquilo que eu consumo traz para a minha vivência em sociedade. Então ela nos traz, basicamente no seu texto, vai discutindo essa questão da tecnologia que condiciona as pessoas a atitudes diversas e muitas das vezes sem motivos plausíveis. No caso dos games online, que é um exemplo bastante pertinente. As crianças hoje em dia utilizam muito e utilizam desse recurso na sua vida, traz para a sua realidade sem questionamento, sem autogovernança. É isso que ela traz no seu texto, pedindo que nós tenhamos isso, autogovernança, desenvolvermos isso nos nossos alunos. Em sala de aula também deve ser empregada essa perspectiva. O que posso oferecer ao meu aluno de conteúdo digital? Que relevância terá para a sua formação crítica? E de que forma pedagogicamente irei inserir isso nas aulas? Então, esse texto dela nos traz essa reflexão junto com a professora Iolene. O segundo texto é o do professor doutor Ciro Mendes Filho, professor doutor da ECA da USP, São Paulo. Esse texto dele faz uma discussão sobre a seguinte questão: haverá vida após a internet? Certo? Esse texto todo está voltado para isso, das novas tecnologias, como essas tecnologias repercutirão na nossa vida, de que forma, que efeitos colaterais do progresso científico-tecnológico esse avanço nos trará, se há forma de utilizar esse equipamento certo ou errado, certo? Difícil discutir o que virá após a internet, pois são consequências de como a usamos hoje, que definirá amanhã. E essa é minha texto dele traz bastante isso. Ele também coloca a questão da cultura digital muito acentuada
e dessa maneira traz três componentes principais da era tecnológica, né, que é a digitalização, a velocidade e o excesso. Até também traz mais à frente no seu texto três mitologias relativas ao privado e ao público que pode servir de base para o estudo dessa transformação das sociedades humanas enquanto tecnologia, né, que é a mitologia da caverna de Platão, certo? A mitologia da casa e da ágora, e também a mitologia que fala da janela, que sintetiza as duas anteriores, né? Fala da janela. Então, durante todo esse texto dele, nos traz essas reflexões, né? E, por fim, ele avalia os desdobramentos dessa nova realidade para um quadro pós-internet, né? O que acontecerá após a internet? Um texto bastante rico, bastante válido, bastante interessante para ouvir, certo? Espero ter sintetizado o máximo para ter compreensão. Agradeço a atenção de todos e até a próxima. Muito obrigado.